Pronto. Então a gente vai começar hoje. Eu vou falar hoje como falar melhor em apresentações em vídeos. É, deixa eu botar- Então eu vou falar basicamente o que vocês têm que fazer, né, para elaborar alguma apresentação, para elaborar alguma apresentação de vídeo em que vocês consigam é, ter. Ih, agora tá com eco. Alguém tá com o áudio ligado, gente. Pronto. Para vocês conseguirem, né, ter uma base que deixe vocês mais à vontade, deixe vocês mais tranquilos na hora de apresentar alguma coisa, ou dar aula à distância, ou até mesmo uma apresentação presencial, né, que essa questão da pandemia não vai durar a vida inteira, né? A gente acredita que. Então, uma hora as pessoas vão ter que voltar para o presencial. E quando a gente voltar para o presencial, a gente também tem uma base, porque a base para o online é a mesma para o presencial. A diferença é que o online a gente está falando com a câmera. Então, quando a gente fala com a câmera, é como a gente estivesse falando com a outra pessoa, olhando para a pessoa. É uma coisa esquisita, né? Eu não estou olhando aqui para a carinha de vocês, estou olhando para a câmera. Mas é como se eu estivesse dando aula, olhando para vocês. E a mesma coisa a gente tem que pensar quando a gente grava os vídeos. A gente tem que olhar para a câmera, que é o lugar onde vai captar o que a gente está falando. É como se fosse o nosso ouvinte. Então, o que a gente tem nesse cenário atual? A gente tem a necessidade cada vez maior de fazer videoconferências e reuniões virtuais, apresentações e gravação de vídeos para a divulgação do nosso trabalho. Então, todo o trabalho está envolvendo muito essa questão dos vídeos, né? Sejam os professores que têm que enviar vídeo para os alunos, ou as pessoas que têm trabalhado mais em redes sociais. Então, por exemplo, eu trabalho muito com a divulgação do meu trabalho no Instagram, então eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que aparecer no Story, eu tenho que programar aulas, tenho que dar aulas, eu tenho também alguns programas, alguns treinamentos que eu dou aula. Então a gente tem que se acostumar com esse novo normal, digamos assim, mas também com o presencial. Antes, né, eu vou contar um pouquinho sobre mim. Eu sou fonoaudióloga, não sei se todo mundo sabe, não sei se todo mundo me conhece. E eu trabalho há muitos anos com voz. Eu trabalho com voz desde que eu entrei para a Prefeitura do Rio, porque eu trabalho no programa de saúde vocal do professor do Rio de Janeiro, né, da Prefeitura do Rio. E desde essa época que eu entrei para lá, eu fiz especialização em voz e comecei a trabalhar com isso. E lá eu sempre tive muita experiência de dar aula, de dar palestras para as professoras. Para quê? Para dar o treinamento para que as professoras e os professores não tivessem problemas vocais no decorrer da carreira deles. Então a gente tem um treinamento lá que tem caráter preventivo, né, de prevenir problemas de voz. Então eu sempre fui muito acostumada a dar palestra, a dar aula, treinamento no presencial. E por conta disso participei de muitas entrevistas, né? Sempre fui convidada, porque hoje em dia eu sou coordenadora do programa, então as pessoas convidavam para fazer entrevista, tanto entrevista de rádio como também de TV. E aí a gente vai criando uma certa expertise, né, de coisas que a gente pode lidar para que a gente não fique tão nervoso na hora de falar em público, porque o problema é que a pessoa paralisa porque ela acha assim, ah, o que que os outros vão achar de mim? E aí a pessoa fica com medo, fica tremendo, fica suando frio. E não tem necessidade disso. Então, esse é um pouquinho da minha história. E aí, quando foi o ano passado, que começou a pandemia, a gente se viu numa situação que a gente teve que começar a dar os treinamentos online. No meu trabalho da prefeitura também. E aí foi quando eu comecei a investir mais na minha rede social e eu tive que gravar mais vídeos. Então, assim, foi uma época desafiadora, porque eu não me sentia bem em vídeo, eu ficava meio travada, a boca eu achava que ficava torta, enfim. Mas isso tem solução, porque hoje em dia eu consigo fazer na boa, então é tudo questão que eu falo sempre de treino, a gente tem que treinar.
Então, o que eu falei, treino, 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 treino. O que vai levar à perfeição é a gente fazer repetidas vezes. Então, o segredo para conseguir falar melhor em qualquer situação é falando. Quanto mais eu pratico o que eu tenho que falar, melhor eu fico naquela habilidade. E nessa aula eu daria o passo a passo de como a gente vai começar a fazer isso, né? Porque quem não está acostumado tem que ir todo dia, nem que seja para você. Você tem vergonha? Ah, não gosto, não gosto de me ver no vídeo, não gosto que ninguém veja. Nem que você comece a gravar para você. Ou aí, conforme você vai ganhando essa confiança, vai mostrando vídeo para o outro, vai mostrando vídeo para a mãe, vai mostrando vídeo para o filho, marido. E o treino vai melhorando essa habilidade, vocês vão ficando mais tranquilos. Então, quais problemas que a pessoa pode ter quando ela não treina? Seja antes de uma apresentação, seja antes de uma palestra, seja antes de falar em público, seja antes de dar uma aula, seja antes de gravar um vídeo. O famoso dar branco. O que que é isso? Eu estou falando no meio do que eu estou falando, não consigo me lembrar de jeito nenhum. Depois eu vou dar as soluções para os problemas, tá, gente? Usar muitos vícios de linguagem para preencher o que a gente não lembra. Como né, né? Ok? Hum, não é proibido usar essas palavrinhas. O problema é quando a gente usa muitas vezes essas palavras. Então, o que que se considera muito? Quando a gente fala mais de 4 vezes no mesmo período de discurso, a gente já considera muita coisa. É uma coisa que dá para controlar. A gente tem que preencher, aprender a preencher a nossa fala com pausas, ao invés de usar essas palavras. O gaguejar, tem pessoas que começam a gaguejar quando ficam nervosas. Tremer durante uma apresentação, às vezes a pessoa tem tremedeira mesmo de fisiológica e às vezes de tremedeira na voz também, ficou a voz mais tremida. O pigarro, que pode vir e ficar uma mania de pigarrear o tempo inteiro durante a apresentação. E o suar frio, quando a pessoa fica nervosa. Então, como é que a gente teria um passo a passo para falar melhor? Então, primeiro a gente tem que conhecer o nosso público-alvo. A partir do nosso público-alvo, a gente vai saber qual a idade do nosso público-alvo. Ela é muito abrangente, é criança, é adolescente, são pessoas mais velhas, dependendo do nosso público, a gente tem que direcionar para uma fala ou mais simples quando é criança, né? Uma coisa mais lúdica, ou mais interessante quando é adolescente, para prender atenção, ou uma coisa até mais técnica quando eu falo para outro profissional, por exemplo. Então, se eu estivesse dando aula para vários fonoaudiólogos, eu estaria falando de uma outra forma. E aí, a partir daí, a gente vai definir o assunto abordado. Então, dependendo do interesse do meu público, eu vou direcionar por um assunto do interesse dele. E aí, eu vou ver se eu vou usar a linguagem técnica ou a linguagem formal. E eu já falei da faixa etária. Eu vou falando tudo, eu não lembro. Eu vou lembrando de tudo, falo tudo antes de até ler o que está escrito no slide. O segundo é como organizar, né, essa aula, essa apresentação, essa reunião ou essa gravação de vídeo. Então, o que que você pode fazer para se orientar e para se organizar? Pode fazer um pequeno roteiro. Ah, precisa ser um roteiro detalhado, escrito tudo do que eu vou falar, como se fosse um texto? Não, se você sabe o assunto que você vai falar, você pode botar tópicos. Então, mesmo que você não tenha como compartilhar uma apresentação, o que que eu falo para os meus clientes, os meus pacientes? Coloque, por exemplo, se eu estou no computador, eu posso botar um post-it do lado da minha câmera, porque o ideal é sempre a gente estar olhando para a câmera. Então, se eu botar um post-it com vários tópicos do que eu tenho que falar, eu vou conseguir me guiar. Lógico que toda apresentação, né, toda reunião, toda aula, a gente tem que fazer um treino antes.
Então, quando eu botar aqueles tópicos ali, vai ser para eu organizar a minha fala, eu vou conseguir seguir aquilo dali, organizar a minha fala e estruturar a minha aula. Posso fazer tudo escrito, um roteiro bem detalhadinho? Pode, mas isso não quer dizer que você vai ficar lendo esse roteiro todo. Então, esses tópicos vão ajudar a te guiar nessa reunião. Quando pode fazer uma apresentação, assim como eu estou fazendo, você pode usar a apresentação através de tópicos também para guiar os assuntos que você vai falar. E nessas apresentações você pode usar outros recursos também, pode usar figuras, pode usar vídeos para ilustrar. Então, tudo que você pode colocar dentro de uma apresentação, música, vai fazer com que fique mais interessante. O treino é essencial para você calcular o tempo da sua apresentação. Então, por exemplo, se me convidaram para fazer alguma apresentação e eu tenho um tempo determinado para fazer aquela apresentação, eu tenho que fazer o meu roteiro, mas depois eu tenho que treinar como se eu estivesse falando e dando aquela aula mesmo, para ver se aquele conteúdo que eu coloquei cabe dentro daquele tempo que me deram para falar. Então, às vezes, a palestra tem que durar 40 minutos, 30 minutos, uma hora e meia. Então, para não ficar nem tão pouco, nem muito, eu tenho que calcular mais ou menos esse tempo, incluído o tempo que as pessoas vão ter para tirar as dúvidas. Então, a gente nunca faz uma apresentação que vai encher o tempo inteiro. Por quê? Porque no final sempre tem. É difícil não ter alguém que não venha tirar dúvida sobre algum assunto. Então, a gente tem que calcular uma folga aí mais ou menos de uns 15 minutos da apresentação para tirar as dúvidas das pessoas que possam vir a ter. Se ninguém tiver dúvida, ótimo, que você foi, né, super claro na sua apresentação, mas às vezes a dúvida é porque é alguma coisa que não foi citada, né, naquele assunto ali, que tem a ver com o assunto, mas que não foi citado na apresentação e a pessoa quer que complemente com essa dúvida. Treinar na frente do espelho ou filmar. Então, é claro que se eu for fazer uma palestra ou uma aula de 40 minutos, eu não vou filmar 40 minutos dessa aula. Então, eu posso treinar na frente do espelho como se eu estivesse dando aula, até para perceber como é que estão as minhas expressões, como é que está a minha postura. Por quê? Porque se eu falo muito assim, é porque eu estou muito fechado. Se eu falo com aqui, ó, com os braços cruzados, parece que eu não estou aberto, né, a receber a mensagem do outro, a falar para o outro. E para perceber como eu uso esses gestos, se esses gestos estão condizentes com a mensagem que eu estou passando, como é que está a minha expressão facial, se tá legal o jeito de eu falar, porque não é para vocês serem autocríticos demais, mas perceber algumas coisas que a gente não percebe quando a gente não faz, né? E vídeos curtinhos são muito bons para a gente treinar isso. Então, pode ser um vídeo curtinho, você se apresentando, pode ser um vídeo curtinho, você falando sobre o que aconteceu com você naquele dia, ou alguma notícia boa que você tenha recebido, como se você estivesse contando para alguém. Então, isso tudo é um treino para você perceber o que você poderia melhorar na sua fala e que você poderia estar inserindo nessa sua apresentação. E aí perceber os vícios de linguagem, o que eu falei anteriormente, né? Acabei de falar um né. Quando a gente insere mais de 4 no discurso, viu? Eu já percebo na hora. Eu tô falando do vício, a gente tá falando. O né? Entendeu? Tá? Ok? Tá entendendo? Então tem gente que fala em cada final de frase, tá entendendo? Entendeu? E aí a pessoa que tá te vendo, ela acaba prestando atenção tanto no entendeu, 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 que ela vai começar a contar quantas vezes você falou entendeu, ou quantas vezes você falou quantas vezes você falou né, e aí tira o foco do que você está falando, da sua mensagem.
Então, é importante perceber quando você tem isso e tentar controlar, e a gente só consegue controlar quando a gente treina, não tem outro jeito. E a gente tem que tentar preencher com vazios, né? O difícil é preencher o vazio, porque não tem por que a gente falar tudo. Né? A gente pode falar nada, só que é um treino. Deixa eu passar. E o que que você pode fazer para se organizar e se orientar? Então, quando tem apresentação, você vai usar a apresentação em tópicos. Quando não tem, você pode usar ou post-it, que eu falei, cola do lado da câmera. Se for no celular, você vai fazer uma live no Instagram, por exemplo, e tá no celular, você pode ou colar do lado da câmera do celular também o post-it com o roteirinho, ou se tiver com um tripézinho, colar em algum lugar no tripé que você possa ver esses tópicos para estar seguindo aquele roteirinho ali falando dos assuntos, porque na verdade o roteiro, depois que você treina, você tem mais ou menos na tua cabeça o que que você vai falar. É só para você não pular nem deixar de falar nada importante naqueles aspectos ali que você vai ter que falar naquele momento. Quando for gravar vídeos, que não é uma transmissão ao vivo, a gente tem a facilidade de editar. Então, hoje em dia, a gente tem vários editores de vídeos. Eu uso muito no celular o InShot e no computador eu uso o próprio editor de vídeos do Windows, quando eu tenho que editar algum vídeo. Então, o que que eu faço quando eu erro? Eu gravei, sei que errei. Aí eu paro de falar, eu dou uns 5 segundinhos de intervalo e eu volto a falar exatamente no início da frase que eu errei. Então, se eu falei alguma coisa, eu errei e não percebi que eu errei. Por exemplo, agora eu errei. Aí eu vou voltar lá, espero 5 segundos e volto de onde eu parei falando a mesma coisa. Se eu não percebi que eu errei, e aí quando eu for editar, o que que eu vou fazer? Tem uma opção no editor de vídeo que se chama dividir. Então, exatamente na hora lá que você errou, você vai dividir o vídeo. E aí vai passar a parte do vídeo, vai passar a parte errada. Acabou a parte errada, vai dividir de novo. Esse meio aqui que você ficou dividido é o meio que você vai excluir. Aí tem uma lixeirinha e você vai lá jogar na lixeirinha esse meio. Então ele vai emendar o pedaço do vídeo inicial com o pedaço que você voltou a falar o correto. Então não tem muito mistério. E quando o vídeo é gravado, eu acho que é melhor porque a gente tem a opção de editar. E quando a gente edita, fica bom, não tem problema nenhum. Pode, às vezes, a pessoa achar que está meio estranho, mas paciência, porque é melhor editar do que a gente gravar o vídeo todo de novo. Imagina, se o vídeo tem 10 minutos, eu errei no minuto 8, e aí eu vou ter que gravar o vídeo de novo todo só porque eu errei no minuto 8. Não, eu vou, né, parar de onde errei, falar o correto, cortar e editar. E ao gravar vídeos, sempre olhe para a câmera do seu aparelho. Então, isso vale para o computador, você vai olhar para a câmera do computador, se tiver webcam, vai olhar para a webcam do computador, e se for no celular, vai olhar para a câmera do celular. Por quê? Porque isso vai fazer com que pareça que você está falando e olhando para quem está do outro lado. Até aí, alguma dúvida, gente? Aqui. E aí, tem os aspectos que a gente tem que prestar atenção, que chama ou que atrai a atenção do público, né? Que é a comunicação não verbal. O que é a comunicação não verbal? É tudo aquilo que a gente usa, é o tom da voz, é a nossa vestimenta, são os nossos gestos. Então, tudo que a gente usa que não é o que a gente fala é a comunicação não verbal.
e nisso está incluído a entonação da nossa voz. Então, se eu vou falar uma coisa e eu estou muito alegre, eu vou falar: Oi, gente, boa noite, estou muito animada para estar aqui com vocês hoje, que bom que vocês vieram. Então, eu vou estar falando num tom mais agudo. Se eu estiver falando de uma coisa mais séria, eu vou falar com uma voz mais grave, mais pesada. Então, dependendo da situação, a gente vai usar uma entonação diferente. Ou se eu quiser chamar atenção para alguma coisa, eu falo: Ih, gente, olha que legal que aconteceu comigo hoje. Então, eu vou mudando esse tom de voz que vai chamar a atenção do meu público. O contar histórias também é uma forma de chamar atenção. Então, toda vez que eu dou um treinamento de voz, por exemplo, eu sempre dou exemplos de histórias que já passaram em alguns treinamentos que eu dei. Então, eu falo: é importante fazer o repouso vocal depois de falar muitas horas seguidas, porque a nossa laringe tem músculo. E aí eu falo da importância do sono, que no sono a gente dorme, então a gente não fala, então já é um momento que a gente faz o descanso vocal. E aí eu sempre conto a história que eu falo assim: uma pessoa levantou a mão lá na plateia e falou assim: mas eu falo dormindo. Eu falo assim: cara, se mata. Que a pessoa fala até dormindo. Aí o pessoal tudo ri, todo mundo ri. Por quê? Porque a história tem a ver com aquele contexto. Então as histórias são legais para ilustrar. Também gosto de fazer analogias. Então, por exemplo, eu faço analogia do não beber gelado enquanto você usa a voz profissionalmente. Por quê? Porque causa o choque térmico. Então é igual como se tivesse feito uma corrida, e aí eu tô toda suada, com o corpo quente, e entro dentro da cachoeira muito gelada. O que que acontece? Faz muita tensão muscular. Então a mesma coisa acontece com a musculatura da nossa laringe. Então fazer analogias também ajuda o outro a entender sobre determinado assunto e ilustra, faz ficar interessante o que você está falando. O falar sorrindo, é claro que eu não preciso estar falando o tempo inteiro assim, sorrindo, mas quando a gente fala sorrindo, a gente atrai mais a simpatia das pessoas. Então, se a gente quer atrair as pessoas, o falar sorrindo faz com que a pessoa preste atenção no que você está falando. Imagina se eu estou o tempo inteiro falando num tom monótono e com essa voz de aborrecida. Iriam querer assistir a minha aula? Ia ficar meio esquisito, não ia ficar legal. Usar pequenos vídeos durante a apresentação. Então, claro que a gente vai passar alguns vídeos que tenham a ver com aquele assunto que a gente está falando. Então, quando eu dou treinamento vocal, eu passo vários vídeos para explicar como é a respiração, eu passo vídeo para explicar como é que o refluxo pode interferir na questão da voz. Então, eu uso esses vídeos para ilustrar. Quando eu vou falar de comunicação, eu posso passar um vídeo de determinadas celebridades para a gente analisar como é que aquela pessoa fala, como é que é a articulação daquela pessoa. Então, eu uso o vídeo para exemplificar e para ajudar no meu aprendizado. É lógico que a gente não vai usar vídeos longuíssimos, né? Não pode botar uma apresentação, botar um vídeo de 20 minutos, mas videozinhos curtos, de 2, 3 minutos, para ilustrar algo que você esteja falando. Usar pausas estratégicas, principalmente quando dá branco. Então, às vezes, a gente não lembra o que a gente vai falar, que a gente estava falando de alguma coisa, não lembra do que iria falar depois. A gente faz uma pausa e a gente pode voltar para aquele assunto como se fosse reforçar aquele assunto e parece que não deu branco e você consegue lembrar daquilo que você ia falar, mas que naquele momento deu aquele sumiço daquela ideia na tua cabeça. Pronunciar bem as palavras, ter uma boa articulação é essencial para que os outros entendam o que a gente está falando. É lógico que eu não preciso falar abrindo demais a boca, porque se eu abro demais a boca, a pessoa tende a prestar atenção na minha boca em vez de prestar atenção na minha mensagem. Também não é legal falar com a articulação muito travada. Não sei se vocês lembram da Hebe, aí já vai o meu exemplo, né? Eu faço as analogias. Então, a Hebe, quando apresentava o programa, ela falava, gracinha, ela falava assim, né?
Então, quando a gente não abre muito a boca, o que que acontece? A gente pode distorcer alguns sons da fala, a gente pode barrar esse som para sair. Por quê? Porque a boca é o canal onde a gente vai projetar esse som. Então, quando a gente abre muito pouco a boca, a gente acaba abafando um pouco a nossa voz, prejudicando a nossa projeção da voz. Então, o ideal não é nem abrir demais a boca, nem uma boca travada demais. Seria o meio termo e que os fonemas, os sons da nossa fala sejam articulados de maneira precisa. E não precisa ser articulado demais, mas precisa ser articulado no ponto certo, onde a língua vai tocar, onde o lábio vai tocar, para que ele não fique distorcido. Porque tem pessoas que falam, ou com F aqui, né? Fala igual o Romário, o Lula, que fala com o som aqui, ou a pessoa que fala chiando, que fala xin, e a língua está presa demais. Então, para a gente não ter essas distorções de som, é importante que a gente tenha os pontos articulatórios corretos. E aí, se você tem medo de falar em público, tem medo de se expor, de gravar vídeos, a gente tem que treinar anteriormente, que eu falei já lá um pouco atrás. Treina para calcular o tempo de apresentação para você ficar mais tranquilo. Faça várias vezes na frente do espelho, filmando para família e para amigos. Assim você vai ganhando confiança e vai ficando cada vez melhor. Se você tiver prática ou hábito de meditar, faça meditação guiada de respiração, que ajuda a acalmar. Um fator que ajuda muito a gente a acalmar é a respiração. O que acontece? Quando a gente está com adrenalina, né, lá no alto, a gente está nervoso, a gente tende ao quê? A ficar com uma respiração mais curta, ao batimento cardíaco acelerar. Então, o trabalho com respiração faz com que a gente dê uma sentada, dê uma acalmada. Vocês estão me escutando bem, gente? Só faz assim, porque às vezes a minha internet está meio instável. Está aparecendo aqui, internet instável. Então, a respiração ela vai ajudar você a trazer a calma, ir para a calma. No caso de dar branco, repita a última frase que pronunciou. Vai funcionar como se estivesse dando ênfase e vai ajudar você a lembrar. Foi o que eu tinha falado já anteriormente. Se alguém está te assistindo, é porque ou a pessoa se interessa por você ou pelo assunto que você vai falar. Então, eu falo sempre para os meus clientes, para os meus pacientes, você não tem que ter medo do outro, porque se alguém está te escutando, se está propondo a te escutar, é porque gosta do seu jeito de falar, porque quer aprender alguma coisa que você sabe, que ela não sabe. Então, a gente sempre, geralmente, fala para quem sabe menos do que a gente. E quando a gente fala para alguém que sabe mais que a gente, que bom, porque a gente vai ver se a gente realmente está falando certo, né, sobre aquele assunto. Então, não tenham medo. Julgamento sempre vai ter, em tudo quanto é lugar. A gente é julgado até dentro de casa por nossos filhos, nosso marido, né, por todo mundo. Então, julgamento todo mundo vai ter, sempre vai ter as pessoas que vão gostar de você, sempre vão ter as pessoas que não vão gostar, sempre vão ter as pessoas que vão te elogiar e sempre vão ter as pessoas que vão te criticar. E use a vestimenta adequada com o ambiente que vai falar. Então, por exemplo, se eu vou para um evento de educação física, que eu vou dar uma parte prática, uma aula de yoga, alguma coisa, eu não posso ir de terno e blusa social. Assim, então não há vestimenta inadequada de acordo com o evento. Dependendo do evento, da formalidade do evento, a gente tem que ir de acordo com aquela formalidade. Então, se eu for num evento que eu vou receber uma homenagem, que vai ter uma cerimônia, que você sabe que as pessoas vão estar vestidas com um traje mais social, então você vai de traje mais social. Se eu vou num evento que eu vou ter práticas de atividade física, eu vou colocar uma roupa que eu esteja mais à vontade, que eu consiga me movimentar para praticar aquela atividade física.
Se eu for para um congresso de médicos, eu sei que as pessoas vão mais arrumadas, então eu vou me arrumar mais. Então, a adequação da roupa vai ser de acordo com o evento e com o público que você vai receber. E aí, eu trouxe uma prática para a gente fazer como se acalmar antes de falar. É um GIF, que depois eu vou mandar para vocês, eu posso mandar para vocês pelo e-mail também, que ele é tipo um losango que vai aumentar o tamanho e vai diminuir o tamanho. Então, o que eu quero que vocês façam aí? A gente vai tentar encher de ar quando o losango encher e a gente vai assoprar quando o losango esvaziar. Então, quando o losango encher, a gente vai tentar encher essa região aqui, costa diafragmática. E quando o losango esvaziar, a gente vai assoprar, esvaziando essa região aqui. Quando ele encher a figurinha, a gente expande. Quando a figurinha encolher, a gente assopra. Vamos tentar? Nossa, vamos encher. Vamos assoprar. De novo. Vamos encher. Assopra. Enche. Assopra. Enche. Assopra. Então, isso, além de ser um treino legal para você acalmar antes de falar, também é um bom treino para a parte respiratória, para quando a gente for falar. O que acontece? A tendência é de quando a gente tem muita coisa para falar, é que a gente use o ar até o final. E aí, quando a gente usa o ar até o final, a gente entra no ar de reserva e acaba forçando demais a voz. Então, quando a gente treina esse controle da respiração, a gente consegue fazer mais pausas. E quando a gente consegue fazer mais pausas, a gente consegue desacelerar um pouco a velocidade da nossa fala. Porque às vezes a pessoa fala rápido demais porque ela acha que tem que caber a fala dela toda naquele ar que ela tem. Quando, na verdade, não precisa disso. A gente pode fazer pausas para abastecer esse ar. Eu tô vendo aqui que tá piscando, gente. Depois eu vou tirar as dúvidas, tá? Tá piscando o chat, mas eu não consigo ver. Depois eu vou ver. E agora a gente vai fazer uma dinâmica de articulação. A gente vai ler um trava-língua. Vamos tentar? Não precisa ser rápido demais, tá? O que eu quero é que seja bem articulado, de forma que dê para entender o que vocês estão falando. Não precisa abrir o microfone não, para não ficar muita barulheira. Eu vou falando aqui, vocês tentam acompanhar aí, ok? Tá todo mundo vendo direitinho o slide? Então vamos lá. Há 4 quadros 3 e 3 quadros 4, sendo que 4 destes quadros são quadrados, um dos quadros 4 e 3 dos quadros 3. Os 3 quadros que não são quadrados são 2 dos quadros 4 e um dos quadros 3. A outra. Mesfitófeles felestofisme fez com que Tomelesfice os lesmefistos e os fisfementoles com os femetosfiles e os tolesmefifes. Foi daí que nasceu um metofisfeles felestofismezinho. Meu filho tá aqui rindo. E aí, conseguiram? Não. Não. 3 e 3 quadros com Com licença, meu amor. 4 sendo 4. Então, com o treino, a gente consegue ir melhorando. O trava-língua, ele ajuda a gente a treinar essa questão da agilidade da nossa fala, dentro da nossa articulação. Isso ajuda a melhorar
a dicção. Até aí, tranquilo, gente? Deixa eu parar um pouquinho aqui. Deixa eu só ver onde está a apresentação. Obrigada. Obrigada. Podem abrir a câmera um pouquinho. Deixa eu ver aqui as dúvidas. Quando eu erro, eu fico irritada, faço uma cara estranha, gravo de novo. Ah, mas dá para editar. Eu também fazia isso. Hoje em dia eu só edito. Esse treino serve também para quem canta? Serve, porque assim, quando a gente trabalha respiração, quando a gente trabalha articulação, a gente também está trabalhando. A base para a voz é a mesma. Só que no canto a gente tem que ter ajustes mais finos, né, de afinação. Então, ajuste maior para o agudo, ajuste maior para o grave, que na fala a gente tem essa regulação, só que não é uma coisa que precisa ser muito precisa para não sair daquele tom, né? É diferente. Mas claro que vai ajudar também. Quando a gente articula bem, a gente tende a cantar melhor. Quando a gente tem uma respiração costa-diafragmática bem colocada, a gente tem mais ar para cantar, a gente tem como controlar melhor esse ar, então ajuda no canto sim. Esse treino de respiração deve repetir quantas vezes? Pode fazer 10 vezes, tá? Ele enchendo, ele esvaziando. Peraí, a internet ficou instável. Ai, gente, eu não sei o que eu faço com a internet, porque eu vou te falar, o pior da pandemia é a internet. Alguma dúvida que vocês queiram tirar com o fone aberto? Que alguém quer falar alguma coisa? Hum. Fica com vergonha não, gente. Ó, vou aproveitar Aquela pausa. aqui, ó. Acho que Vai, alguém falou Tirar alguma aqui o fone. Assim, eu não tenho dúvida, mas eu gostei muito e queria agradecer. E, inclusive, assim, porque você mostrou um pouco, assim, teve um momento que você fez exatamente o que você estava ensinando, né? E eu acredito que eu tenho que diminuir muito a minha autocrítica para poder trabalhar mais essa questão. Porque eu sei que tem como melhorar, só que Ela eu travou. voltei, a internet caiu. Travou. Caiu. Pode continuar. Pronto. Teve um momento em que você estava ensinando você fez exatamente o que você estava ensinando e muitas vezes cara, na hora que eu tô gravando, tá muito ruim. Aí eu começo a gravar de novo e às vezes um vídeo assim de 3 minutos dura 1 hora, de tanto que eu fico dizendo, não tá bom, não tá bom. Tem hora que a gente tem que desencanar, porque senão a gente vai ficar gravando o dia inteiro e nunca vai estar bom pra gente. Né? O não estar bom pra gente não significa que esteja ruim para o outro. A gente tem uma visão, eu acho, muito mais crítica do que nossa mesmo, né? Do que os outros. Então, por isso que às vezes é bom mostrar para alguém que a gente gosta, algum amigo muito próximo, alguém da família, para ver uma opinião externa, porque às vezes a gente acha que está horrível, quando na verdade para o outro está ótimo. Né? E a gente fica lá se martirizando, fazendo milhões de vezes, se cansando, porque gasta energia, né? A gente sente no final, a gente sente assim, ai, parece que eu passei 8 horas gravando um vídeo, quando na verdade eu passei 1 hora. Então a gente tem que ser um pouco menos crítico nessa parte. Eu falo, né? Tem algumas publicações minhas lá no Instagram que eu falo que no início eu odiava gravar vídeo. E se vocês veem vídeo de um ano atrás meu, de um pouco mais de um ano atrás, os vídeos meus, praticamente eu não mexia, eu ficava aqui toda travada, aqui até levantado, quase não mexia, e a boca ficava meio torta, quer dizer, com o treino a gente melhora, confia em mim, porque se eu melhorei, gente, todo mundo pode melhorar. Agora, fala, Catiane. É a Catiane que queria falar? Pode abrir o microfone. Sim. Sim, foi eu. Eu fiquei com uma dúvida em relação a vício de linguagem. Por quê? Eu uso muito a frasezinha alguma dúvida?
Uhum, Só que eu acho que esse alguma dúvida entra mais na pausa estratégica que você disse, né? Às vezes, quando eu paro algum assunto, eu sempre pergunto, pessoal, até aqui alguma dúvida? E eu uhum, falo isso com frequência. Agora eu fiquei na dúvida se esse perguntar se é alguma dúvida é uma pausa estratégica ou se é um vício de linguagem. uhum. Aí fiquei agora com essa dúvida. Você é professora? Não, eu trabalho com recrutamento e seleção. Ah, tá. É, mas você tem que dar instruções, né? Você tem que ver se as pessoas estão entendendo. E, de alguma forma, você pode tentar usar outras palavras. Olha o E aí. Eu uso E. O meu é o E. Outras palavras. Entenderam? Tá dando para entender? Tá tudo ok? E até você olhando para a cara das pessoas, você consegue ver se elas estão entendendo o que você está falando ou não. Então, busca pela pista visual, de repente, para não falar tanto, mas começa a perceber quantas vezes você fala, se isso é excessivo demais, se é... porque tem pessoas a cada final de frase fala. Quando é final de cada tópico, de cada assunto denso, eu acho que não tem problema, tá? Eu sempre faço após o assunto. Finalizou aquele assunto, aí nessa Uhum. pausa Para estratégica, né, para eu prosseguir. poder retomar, eu sempre Uhum. pergunto. Aí agora eu fiquei na dúvida se eu falo muitas vezes ou se é normal. E a gente começa a refletir, né? Você estava falando, eu Uhum. comecei a refletir. Aí eu fiquei assim, será que eu falo muitas vezes? Será que já é um vício de linguagem? Ou será que não? Ou será que de verdade é uma pausa que eu estou dando para um assunto de um assunto para o outro, né? Uhum. Aí agora eu fiquei com essa dúvida, ver essa Eu acho que reflexão. isso foi, Mas eu acho interessante, sim, mudar as palavras, igual você falou, pode mudar para não ficar muito repetido, repetitivo. porque às vezes a Tá. pessoa começa a prestar atenção justamente na palavra que a gente repete muito. E aí vai falar, ah lá, vamos contar agora quantas vezes ela vai falar o. Qual a palavra que você falou? Não lembro. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Quantas vezes ela vai falar alguma dúvida? Mas eu acredito que pelo que você está falando, que não seja tanto assim, porque se ao final de cada assunto você falou em 3 assuntos, vão ser 3 vezes, né? Uhum. No máximo 4 vezes. Eu acredito que não seja, não configure, porque tem pessoas que falam demais mesmo, tudo falando, né? O final de cada frase, não sei o que, não sei o que, né? Uhum. Né? Aí fica esse né repetitivo em looping, que não é legal. Uhum. E a gente só consegue eliminar isso percebendo o que a gente faz. Não tem jeito, não tem jeito, não tem técnica que a gente consiga enquadrar para tirar. Por exemplo, falei o é de novo. Enfim, meu calo no sapato é o é. Às vezes eu gravo vídeo e falo assim, gente, eu falei muito é, que droga. Então Deixa eu tá. só voltar para a Obrigada. apresentação aqui para a gente terminar. Ih, caramba, peraí. Então, gente, eu tô dando essa aula porque eu tenho um programa que é o Voz de Impacto, que era um programa de 21 dias que as pessoas. A Miriam até participou, né, Miriam? Do Voz de Impacto. Que são atividades diárias que eu ficava monitorando as pessoas. E aí as pessoas que fizeram o Voz de Impacto ficavam pedindo: ah, a gente quer coisa com mais encontro ao vivo, que não sei o quê, que a gente. Porque no Voz de Impacto eu tenho uma aula ao vivo que é no final, né? Que eu vejo como as pessoas estão. Gostou? Que bom. E aí no final a gente tem um encontro ao vivo só do Voz de Impacto. E aí as pessoas pediam coisas que fossem um acompanhamento maior. E aí eu já estava para lançar isso já há um tempo. E aí eu inventei o Falação, a sua voz em ação. Então, o Falação, o que ele tem de diferente do Voz de Impacto? É um programa com 6 encontros ao vivo, uma vez por semana, às segundas-feiras, 8 horas. E aí nos encontros vai ter sempre uma aula sobre aspectos da comunicação, tarefas para executar durante entre uma semana e outra,
que vão envolver a gravação de alguns vídeos e exercícios práticos para melhorar a fala. Então, a gente vai trabalhar os aspectos que podem influenciar na nossa fala, como o controle da respiração, a articulação, a velocidade da fala, a questão da entonação da voz, que é muito importante nessa variação de tom, porque não dá para falar tudo no mesmo tom, gente. Imagina uma pessoa que fala no mesmo tom o tempo todo, seja para fazer uma pergunta, seja para fazer uma afirmação. Então, são aspectos que são importantes para a gente melhorar tanto a agilidade dessa nossa articulação, mas também essa variação que faz a nossa fala tornar mais interessante. Então, é um trabalho de comunicação, mas muito voltado para esse aspecto, né, de coisas que eu posso envolver na fonoaudiologia, porque às vezes o curso de oratória ele trabalha muito a questão da inteligência emocional, trabalha muito a questão dessas metodologias, né, que a gente viu aqui na aula hoje, mas não trabalha os aspectos vocais que podem estar melhorando muito essa comunicação. Então, isso vai ser bastante trabalhado nisso. Então, a gente também vai ter um grupo secreto no Facebook, onde serão postadas as tarefas semanais. Então, lá é onde o pessoal vai botar os vídeos e todo mundo do grupo que estiver participando vai poder analisar esses vídeos, e inclusive eu falar, pode melhorar isso, pode melhorar, olha para a câmera, pode melhorar a postura, pode melhorar, para a gente ir dando feedback para no final de 6 semanas vocês estarem falando, né? Super bem. E vai ter todo o material de apoio. E eu também pensei em fazer um grupo no WhatsApp para as pessoas tirarem dúvida mais rápido, porque é mais rápido do que no grupo do Facebook. O início seria na semana que vem, segunda-feira, dia 7/6. E para vocês são primeiros a saber, eu não lancei ainda. Eu lancei primeiro para quem está assistindo a aula e vou lançar amanhã para quem não assistiu a aula. E aí, a condição é especial para quem está assistindo, por quê? Porque é a primeira turma que vai ser, né? Eu não fiz nenhuma turma ainda do Falação. Vai ter um desconto de R$50 para quem se inscrever até amanhã, dia 1/6, com cupom Turma1, tudo maiúsculo, com umzinho do lado. E com desconto o valor ficará em R$297, podendo parcelar em até 12 vezes de R$29,70. E aí, a partir de quarta-feira, passa para o valor normal de R$347. A vaga é limitada porque eu quero que a turma seja pequena para poder dar atenção e para poder analisar, né, gente? Porque minha vida não é só programa, né? Eu trabalho na prefeitura e também eu trabalho fazendo atendimento, né, como fonoaudióloga. Então, eu não quero abrir milhões de vagas e não dar conta do processo das pessoas que vão participar. Então, se alguém quiser participar, é só me falar, eu mando o link de inscrição, é tudo feito na plataforma. As aulas, se não puder assistir no dia, vão ficar gravadas e vão ficar disponíveis na plataforma para a pessoa assistir depois. E todo o material de apoio também. O material de apoio de hoje eu vou mandar por e-mail para vocês, eu devo fazer amanhã. Não deu tempo de eu aprontar, mas isso é rápido porque eu já tenho a estrutura da apresentação, então eu faço um resumão para vocês, tá? Se vocês não conseguiram anotar alguma coisa, quero saber se vocês têm alguma dúvida, o que vocês acharam da aula de hoje. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado, que eu fiz com muito carinho, para acrescentar mesmo na vida de vocês, para que vocês possam aprender e botar e aplicar, né? Não adianta a gente só assistir e não fazer. Então, pega as estratégias de hoje, coloca no papel e a partir de amanhã já começa a colocar em prática. Não tenha medo, não se autocritiquem demais, né? A autocrítica só serve às vezes para embarrear, né? Alguma coisa que a gente queira fazer. Então, quer fazer, ó, bota a cara aí no mundo, que vai ter muita gente que vai ser auxiliada aí por vocês. Tá bom? Alguma dúvida que vocês acharam? Pode abrir o microfone. Agora vocês estão livres. E aí eu vou terminar aqui, vou gravar a aula, vou botar no YouTube e mando o link por e-mail para vocês também, tá bom?
do replay. Obrigada, Juliana. Nada. Valeu. Muito bom. Aninha, Gostei bastante, muito bom. Juliana, muito obrigada. Por nada, imagina. Eu mando tudo por e-mail amanhã, tá bom, gente? Tá bom. E boa noite. boa noite aí. E Prazer estar com vocês aí. coloquem em prática, me sigam lá no Instagram. Não sei se todo mundo já me segue, que lá tem bastante conteúdo. Hoje eu já botei lá um sobre postura, sobre gestos, então olhem lá o que vocês devem evitar e vão colocando em prática que tenho certeza que vocês vão ficar experts. Tá bom? Pode deixar. Obrigada. Uma Qual boa o meu noite. Insta? Deixa eu botar aqui. É @Juliana Ferrer, né, RJ. Juliana com 2 N's. Tá bom? Só buscar lá que. E me sigam, gente. Porque no Instagram tem muita coisa lá sobre comunicação que vocês vão maratonar lá, IGTV, vídeos. E vocês vão ver os vídeos de antes e os vídeos de agora. Vão ver que eu tenho razão. Tá bom? Boa noite para vocês. Evolução, é uma evolução, né? Evolução na própria pele. Dá certo. Com Tchau, certeza. gente. Boa noite.